Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, nos dê insight, nos dê entendimento, compreensão, né? E nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Que assim seja e assim é. Axé, Namastê, Shanti, tudo de bom. Só para deixar gravado, né? O livrinho que estamos lendo é A Cura e o Desapego, estamos na página do 205. Mas antes vamos responder as perguntas da semana. Perguntas é sempre boas, façam perguntas, por favor, né? Que é importante. Então vamos lá, aqui tem perguntas, tem. A pessoa pergunta, ela cita a página 201, né? E cita o parágrafo lá. A crença de que existe segurança perfeita é certamente vã no que diz a vida mundana, né? Mas para a vida interior é justificável. Então a pessoa fala, tomando como base esse texto, a frase vida mundana está se referindo a todas as atividades e experiência no mundo concreto, no estado de vigília? Sim, né? Todas as experiências no mundo concreto, no estado de vigília também, né? Está assim. Aí continua. A vida mundana, entre aspas, né? É válido, né? Também no mundo do sonho, já que para o eu, entre aspas, no estado de sonho, é como se está no mundo concreto. A pergunta é boa, né? A pergunta é boa. A gente tem que responder em duas partes, né? Depende do sonho, se for aquele sonho, a minha visão, né? Como eu entendo. Isso é importante também falar, né? Se é aqueles sonhos comuns dentro da própria mente, que a mente está criando, sim, aquilo ali é bem mundano mesmo, né? Mas existem sonhos que estamos em outras dimensões, né? E com outros seres, e aí eu já diria que não é tão mundano, né? Estamos ainda dentro do mundo, mas dos mundos mais sutis. Aí eu acho que não cabe a vida mundana quando se refere simplesmente ao mundo de vigília, né? No mundo de vigília serve quando é o sonho que é aquele sonho mais comum, né? Quando você deita, dorme, né? Ou entra em processo de sonho da própria mente, ali a mente ela rodando em si mesma ali dentro de tudo aquilo que aconteceu ou que está na base da memória, né? Então vamos lá, tem mais uma pergunta. Boa noite, Carla, alegrias. Boa noite, Pai. A benção, Deus mãe. Boa noite a abençoe. todos. Boa noite, Sabrina, alegrias. Então vamos lá. A pessoa fala aqui, continua uma outra pergunta. Experiência da dor. A pessoa fala: na meditação, ao concentrar profundamente na dor, indiferente dos tipos de dor, tomei como exemplo a dor física e a outra a dor emocional. Aparentemente, a raiz da dor surge, brota no centro do coração direito, ou seja, mais para o lado direito, sem que ela tenha uma causa aparente. Uma dor que parece existir intrinsecamente. Todas as dores conhecidas podem ser construídas com base no alicerce dessa dor intrínseca. A pessoa pergunta, isso tem fundamento? Realmente é uma pergunta com uma profundidade grande, né? Então, eu vou falar como eu penso disso, né? E como que eu posso dar uma resposta que seja uma resposta realmente válida, né? Dentro daquilo que eu conheço, do que eu entendo e do que eu acredito, né? Primeiro vamos pensar assim, que se você medita, se o seu foco de meditação é o coração, principalmente o lado direito, aquela coisa toda, você tá aí no coração, nesse sentido, é o centro do próprio eu, ou seja, é o eu superior, né? É aquela energia que é o foco de todos nós existindo,
é o próprio eu sou existindo, manifestado, óbvio, né? Então, desse ponto de vista, e que seria um ponto de vista absoluto, Advaita, né, não dual, tudo, tudo surge a partir desse centro, né? Tudo existe e surge a partir desse centro. Então, aí está incluindo tudo, né? O corpo causal está ali, tudo que é de pensamento brota desse centro, né? Todos esses fluxos de pensamento está brotando desse centro e tudo que existe também está brotando, projetando, manifestando através desse centro, né? Que ao mesmo tempo tá dentro de cada um e ao mesmo tempo é o todo, né? Então, se for pensar por aí, sim, tudo e qualquer dor vai ter o seu, o seu núcleo aí. Mas agora, por um outro lado, a gente pode pensar também um pouco mais a nível mais prático, né, dentro dessa existência que nós percebemos nós aqui, né? Aí você vai ter a dor física que, por exemplo clássico, né, você bate o pé numa pedra, você vai ter uma dor física. O cérebro vai, né, aquilo vai para o cérebro, a mente registra, a mente percebe, e você percebe aquela dor ali que tem uma causa, você bateu o pé na pedra, por N motivos aconteceu, está ali a dor. Então aquela ali é uma dor física, perceptível, sabe a origem, bababi, bababá, né? Só não sabe por que bateu o pé na pedra. Mas o restante a gente sabe, daquela dor ali que está ali. E dores que por doenças, bababi, também você vai estar percebendo, porque aquelas dores estão se manifestando numa região do seu próprio corpo, aquela coisa toda. Até aí tranquilo também. E as dores psíquicas, né? Aquelas dores que não é uma dor que se manifesta no corpo, que é uma dor que, por exemplo, uma dor emocional, a pessoa quando, vamos pegar um exemplo mais clássico, quando existe um luto, né? Faleceu alguém que você gostava muito, amava muito, né? Parentes, companheiro, seja lá o que for, pai, mãe, houve um falecimento e aí você entrou num luto, né? Então aquela dor ali é uma dor emocional. Então ela não tem uma origem física, mas a mente percebe, né? Aquilo ali pega o corpo emocional e a mente percebe e você olha aquilo ali como uma dor, né? Isso se você estiver apto a estar se olhando, né? Então essas são as dores no nível concreto. Agora, a base, se a gente for pensar no absoluto, toda e qualquer dor ou toda qualquer manifestação vem a partir desse centro, né, para a percepção da mente aqui nesse nível que nós estamos, né? Espero ter conseguido responder a pergunta. Ou pelo menos dá para pensar sobre isso, né? Refletir sobre isso. Quem mais chegou agora? Néia, boa noite, Néia. Então, a Sabrina já deu boa Bem, noite. pai. A Vânia chegou agora também. Xalá abençoe, Vânia. Alegrias. Benção, pai. Boa noite, pessoal. Benção, mãe. Abençoe. Então vamos lá, página 205. O capítulo agora é atividade livre, né? Atividade livre, entenda ação inspirada, né? Isso que é para entender nesse capítulo aqui, né? Quem quer que haja, tornando-se tão maleável a ponto de permitir que o eu superior controle sua vontade pessoal, deve necessariamente tornar-se interiormente desapegado das consequências pessoais dos seus atos. Isso será verdade, quer essas consequências sejam agradáveis ou desagradáveis. Tal desapego o liberta, né, do poder do karma, que não pode mais prendê-lo em sua teia, pois ele não está lá. Sua consciência emocional, precedendo uma ação, é sempre iluminada e caracterizada por compostura sublime, enquanto a do homem não iluminado pode ser caracterizada
por motivações de desejos egocêntricos, ambição, medo, esperança, ganância, paixão, antipatia ou mesmo ódio. Todos são criadores de karma, né? Então ele já começa aqui com esse capítulo, né, com um parágrafo bem denso, né? Então vamos dar uma repetidinha aqui para poder entender direito principalmente essa parte aqui, que ele fala do desapegado das consequências pessoais do seu ato. Aí começa a ficar, pode soar estranho para alguns e achar que, então eu posso fazer o que quiser, né? Pode fazer o que quiser, desde que você esteja sendo verdadeiramente guiado ou guiada pelo seu eu divino, né? Óbvio que se você está verdadeiramente guiado pelo seu eu divino, você não vai fazer nada que seja, como é que pode falar? Seja estranho, né? Dentro daquele meio que você está existindo, porque não faria sentido, né? E o que ele diz sobre isso daí, né? Isso quando a pessoa já está num estágio bem avançado ou já virou um sábio de verdade, né? Aí é guiado pelo próprio eu divino e aí você está lá. E você não tem mais apego pelas ações, né? Então você fica livre do karma, porque as coisas estão acontecendo nesse plano aqui e quem está fazendo as coisas são os seus corpos, né? O corpo, a personalidade que está interagindo e fazendo as coisas ali. Então você está livre de qualquer karma em função das ações que os corpos estão fazendo, né? E aí ele fala que quando a pessoa não é guiada, né, porque está sempre agindo por medo ou por egoísmo, vaidade e todas essas coisas aí, então a lei do karma rege, né, rege, vigora e governa, né? Lei do karma, né, é sempre bom entender, é uma lei de retribuição, né? Não é uma lei que, que existe para, como é que fala, para punir ninguém, né? Karma, retribuição ou recompensa, né? Seja como quiser, o causa e efeito, que talvez que é o mais conhecido, né? Que é tão somente tudo aquilo que você coloca para o universo, seja em pensamentos, seja em palavras, em ações e qualquer coisa, né? A não ser que você esteja já iluminado ou guiado realmente pelo eu divino, tudo isso tudo isso é, tudo isso é liberado de karma, né? Caso contrário, tudo isso gera karma, né? Ou seja, gera ações que você vai ter que colher os frutos dessas ações, quer queira ou quer não queira, né? Não tem como não querer, né? Por isso, todo o nosso treinamento aqui, todos os nossos estudos aqui, nós voltamos, né? Batemos sempre nas teclas básicas, né? Dos ensinos básicos, né? Tá sempre consciente do que está pensando, consciente do que está falando, né? Ou pelo menos se propor a isso e estar sempre atento, né? Do que fala, do que pensa, né? Se você tiver pelo menos consciente do que está falando, já é alguma coisa bem, bem poderosa, né? Por quê? Porque se você está atento na sua fala, você tem que pensar, né? Você tá consciente naquele momento que a fala está saindo, né? Isso já evita muitas coisas também, né? Então, para quem tem dificuldade de observar o próprio pensamento, ainda tem essa dificuldade, ou ainda está no processo inicial do treinamento, né? Então, é observar as palavras, porque a hora que você desembesta a falar, é só você estar em grupo, você vai ver, você desembesta a falar, uma coisa puxa, outra coisa puxa a outra, você começa a falar, fala, e você já nem sabe mal o que está falando. Já começa a falar no automático, né? Aí, principalmente se a fofoquinha é boa, então aí que embala, né, mano? Aí vai, aí vai. Quando vê, você já tá com o pé atolado na lama, né? A língua atolada na lama, não é nem o pé. Deixa eu desativar aqui o som de música aqui. Acho que agora o som chega melhor aí.
Se ele pode agir atentamente e ainda assim ficar afastado dos resultados das suas ações, se ele pode exercer suas responsabilidades ou cumprir seus deveres sem ser levado à exultação pelo sucesso ou à miséria pelo fracasso, ele pode mover-se no mundo, desfrutar de seus prazeres e suportar suas dores, e ainda assim se manter inabalável na busca do que transcende o mundo. Então ele se tornou o que os indianos chamam de karma yogi e que os gregos chamam de homem. Ó. Forte isso, né? Boa noite, Elaine. Boa noite, Alex. Alegrias. Boa Boa noite, noite, Pai Pai Zé, Zé. sua Boa noite, bênção. Mãe Boa Gina. noite a todos. Boa noite, Mingina, sua bênção. Bem-vindo e bem-vindo, né? Então, o que que ele está dizendo para nós aqui, o PIB? Né? Ele, quando eu falo, é o PIB, né? O livrinho é dele. Quer dizer, o livrinho não, né? Todos os pensamentos aqui é dele. Ele fala que, né, se a gente pode estar atento em tudo que a gente está fazendo, exercer nossas responsabilidades com atenção, né? Atenção e a consciência de que está ali fazendo, né? É aquele estado de estar como testemunha, né? Eterna testemunha de nós mesmos, né? Ou dos nossos corpos, né? De tudo que estamos falando, pensando, agindo, e etc, e etc, né? Então aí nós conseguimos um estado que a gente pode estar desfrutando desse mundo, né? Ou seja, estar agindo no mundo, né? E ficar de boa com tudo que acontecer, seja as coisas que a gente vai chamar de buenas, coisas boas e coisas que não são tão boas, né? Normal isso aí, tranquilo. É por isso que a importância, né, da gente se manter naquilo que nós chamamos de busca, né? A busca do si mesmo, a busca do eu divino dentro de nós, né? A busca do autoconhecimento, e aí vai. E aí, o que que ele fala? Ele fala do Karma Yogi, né? Karma Yogi é o yogi, ou o Karma Yoga, né? Yoga, né? O yoga sempre refere a uma pessoa, né? Mas yogi também é yogin, né? Então, aqui, escrever o Karma Yogi com I, mas tanto é a mesma coisa, né? E o que que fala o Karma Yoga, né? O Karma Yoga é a ação, é o serviço altruísta, é a ação desinteressada, é tudo aquilo que eu faço, né? De forma a não receber, a não esperar, né? Ou não ter um ganho, nenhum ganho, entendeu? Nenhum ganho. Nem o próprio ganho de queimar o karma, né? Porque se você faz as coisas pensando, não, com isso eu vou queimar aqui 10% do meu karma, já, já se danou, né? Não, não vai acontecer. É ação totalmente desinteressada, seja ela qual for, essa é a ação do yogi, né? E o Karma Yoga, né? Que também alguns chamam de sannyasi, aquele que já sannyasi, né? Que é aquela pessoa que já desapegou de tudo, né? Já está desapegado. Ele já deixou tudo, e aí é aquele pessoal lá da Índia que anda só com uma roupa ocre lá, sai por lá e fica de boa a vida lá, entre aspas, de boa, né? Está tá na sua tarefa, está na sua busca, né? Então ele já não tem mais nada. Então ele não espera mais nada, não busca mais nada, só mantém o corpo vivo e, e mantém como é que fala? As sadhanas, né? Ou as práticas que ele se propôs a estar fazendo. E aqui ele fala, e os gregos chamam de homem, né? O homem verdadeiro, né? O homem verdadeiro inclui homem e mulher, que é a humanidade, né? É isso. Parágrafo seguinte. A vida no mundo agitado deve ser uma continuação da vida no santuário de meditação, e não uma interrupção dela, né? Parágrafo pequenininho, mas importantíssimo, né? A vida no mundo, né? Ou seja, aonde nós estamos aqui agora, no trabalho, na escola, na família, etc, etc,
deve ser uma continuação da vida no santuário da meditação. O que que é um santuário da meditação? O que que eu entendo, pelo menos, né? É aquele local, né? É aquele estado interno quando que você chega a hora que você entra em silêncio, né? É dentro de você mesmo, e não uma interrupção dela. Ou seja, é como diz o Ramana também, né? A meditação, a verdadeira meditação é contínua, né? Não é só aquela horinha que a gente para sentar ou para sentar ou deitar, ou sei lá, cada um faz de um jeito, né? Para se propor a entrar nesse estado, né? Nesse estado sagrado. Então você tá em meditação, né? O dia todo, a hora toda, o tempo todo, né? E é isso, né? E é uma continuação, né? Você não medita para fugir do mundo ou para. No início, a maioria, assim, né? Que é para poder ficar bem, para se equilibrar, para se harmonizar, etc, etc, né? Mas depois a meditação é uma continuação, né? A própria vida, né? A própria vida você tem, pelo menos deve buscar esse estado, né? De paz interior, né? De estar centrado, de estar consciente em qualquer coisa que se esteja fazendo. Mesmo quando o período em si chega ao fim, mesmo quando ele forçosamente retorna à turbulência do mundo, algo de sua preciosa alegria ainda perdura, inspirando-o a saudar os outros com boa vontade e os eventos com desapego, né? Bonitinho isso, né? Bem bonitinho, né? Mesmo quando o período, né, chega ao fim, porque ele praticou muito esses períodos de reclusão, né, de ficar isolado, e de atividades, né, de práticas espirituais intensas, né? Ele, ele chegou lá à iluminação depois de 60, mas ele também trabalhou bastante para isso, né? Não veio de graça, não. Ele teve bastante esforço, né? Sem contar todos os esforços de outras vidas. Mas nessa vida aqui, ele também teve que passar por todos os processos, né? Desde a hora que nasceu no corpo novamente, né? O mesmo o ser, né? Até o momento da iluminação total, né? Forma de falar, né? Ou seja, sarraja, né? Sarraja quer dizer natural ou contínua, né? Daí você entrou naquele estado elevado e não volta mais, né? Você se mantém lá, não perde mais, né? Aí dá a impressão que você entrou lá no elevado, né? E aí o mundo sobe. Não, não é isso, né? Você atinge esse estado elevado e a consciência se mantém lá, e você interage aqui, né? A mente tem essa capacidade. Simplesmente essa mente que fica gritando, ela fica assim em silêncio e você faz as coisas aí sem ficar ouvindo o grito da minha mente, aquele 300 pensamentos por minuto, né? Simples assim. O quinto, o quinto paramita, dhyana, meditação, significa reter o estado de tranquilidade da mente em qualquer circunstância, mesmo quando situações adversas se apresentam. Isso requer muito treinamento, né? Então, esse estado mais elevado, né, dentro da meditação, é reter esse estado de tranquilidade aqui para nós, dentro de qualquer situação. É para isso que serve a meditação, né? Não é só para ficar aqueles minutinhos, não. É óbvio que no início vai ter muito esforço, né? É muito treinamento, que todos os corpos está tudo desalinhado, né? O corpo físico quer ir para um lado, o emocional quer ir para o outro, o mental concreto quer fazer uma outra coisa, né? Então cada um quer fazer uma coisa. Aí só para ficar parado já é difícil.
Mas é treino. Depois de muito treino, é igual andar de bicicleta. Você não sabe como é que acontece, né? Acho que quem sabe andar de bicicleta que ou aprendeu, lembra quando estava aprendendo. Você vai treinando a criança, e eu treinei filho, depois treinei netas, né? Você sabe. Como é que faz? Não tem como explicar. Primeiro você põe rodinha, segura e vai, cai. Chega uma hora que o equilíbrio acontece, né? Simplesmente acontece. É, e nadar também é a mesma coisa, né? Tá lá, a pessoa bate o braço, bate para você para cá, e treina para lá, e treina com a boinha batendo no braço. Aí chega uma hora que a pessoa está nadando, simplesmente acontece. Lógico, teve um esforço, teve um aprendizado. E esses estados de meditação, eu falo meditação, né? De hora que você para, né? Tatati, tatatá, para falar. Se propõe a uma meditação, né? De concentração, de não só pensamento, seja através de pranayama, seja através da repetição de mantras, né? Ou qualquer outra técnica que você goste ou prefira. E aí você atinge aquele estado mais de calma interior, de paz interior, né? E algumas vezes, né, entra em contemplação e depois em samadhi, né? É o que transcende todos os corpos, né? Vamos lá. Ah, tá. Essa frase aqui não é do Suzuki, tá? Suzuki é um dos mestres japonês do Zen budismo, se eu muito não me engano. Na época, até lembro, o Pibi chegou a conversar com esse Suzuki, né? Tem em algum lugar acho que o Pibi escreveu, ou alguém escreveu, que o Pibi ele vai lá, conversa com ele, né? E aí ele fala para o Pibi, eles acham que eu sou um mestre, eu sou só um estudante. É humildade, né? Vá para o mundo, age e cumpra seu dever. Enquanto você for a testemunha impessoal delas, suas ações não irão adicionar-se ao seu karma. Tá vendo? Uma hora a gente consegue agir assim, né? Tá no mundo cumprindo o nosso dever e estando como testemunha pessoal de tudo que estamos fazendo. Aí tudo que a gente fizer não gera karma nenhum, né? É isso. Ele tem, ele tem de aprender a levar algo dessa consciência do mundo interno para o mundo externo. Ele deixou o palco para descobrir o segredo da meditação. Agora ele deve retornar a participar-se do jogo do ego. Ah, tá vendo? Esse é o PIB. Por isso que eu gosto do PIB, né? Não só eu, né? Mas muitas pessoas em função disso, né? Então ele tem que aprender a levar algo dessa consciência do mundo interno, né? Isso também serve para nós que somos ayahuasqueiros, né? E de vez em quando tomamos ayahuasca, transcendemos, vemos os mundos sutis, né? Seja lá o astral, seja outros mundos além do astral, às vezes os mundos da natureza, né? E aprender a trazer isso, né? Para esse mundo externo, né? Aquela vivência, aquele sentimento, aquela compreensão, né? Trazer para a vida no dia a dia, né? E aí, e participar desse jogo, né? Que é o jogo do ego. O que que é o jogo do ego? É a vida, né? Esse mundo, esse mundo que nós estamos aqui, esse mundo, esse mundo que nós vamos chamar de mundo de vigília, que é onde nós estamos aqui, todas, todas as forças egóicas, né? Óbvio, né, que esse mundo existe sustentado pelo grande espírito, pela grande mãe, né? Mas as forças que agem aqui, as forças do ego, né? Força dos corpos. O que que é o ego? A força do corpo, corpo físico,
físico, etérico, emocional, mental, e é o que está tudo agindo aí. Ele ainda não está perfeito em seu desenvolvimento nesse estágio. A aplicação, que está entre aspas, ainda está sendo praticada. Mas a iluminação é uma coisa muito real para ele. O resultado é que, embora seus primeiros sentimentos reativos em relação a uma pessoa, um evento ou uma situação possam ser negativos ou passionais, ele não deixa levar-se por eles e são rapidamente controlados. Ó, tá vendo? Isso aqui é o PIB falando, né, no estágio que ainda ele não está na iluminação completa ou permanente, né? Vamos até ler de novo aqui, ó, porque isso aqui serve para nós no dia a dia, né? Importante, em qualquer lugar, na escola, em casa, com a vizinhança, no trânsito, né? E etc, e etc. Ele está falando dele mesmo, né? Ele ainda não está perfeito em seu desenvolvimento nesse estágio. A aplicação ainda está sendo praticada, quer dizer, a aplicação de todas as técnicas, de todo o conhecimento, né? Mas a iluminação é uma coisa muito real. O resultado é que, embora seus primeiros sentimentos, né, quando ele vê uma pessoa, ou a gente mesmo, né, e a gente encontra uma pessoa, seja lá um vizinho, seja talvez uma pessoa já conhecida, ou no trabalho aparece uma pessoa nova, na escola uma pessoa nova, sei lá o que, onde você está, vai lá não sei aonde, né? É, e muitas vezes acontece que a primeira reação pode ser, né? Pode não ser agradável, vamos usar esse termo, né? Pode ser uma reação que fala, putz, não gostei dessa pessoa, o santo não bateu, aquela primeira reação, né? Tem alguma coisa que essa pessoa que todo mundo já passou por isso, né? Óbvio, né? Todo mundo tá existindo aqui, já passou por isso. E aí o que que acontece, né? É você não se deixar levar por essa primeira reação, né? Putz, alguma coisa não gostei. Você controla aquilo, né? Observa, né? E se centra novamente, né? Não deixa aquilo levar, porque se deixou levar, aí pronto, né? Aí você até mata a pessoa ali, depende da força mental que você tem. Aí a mente já entra, porque já lembrou o irmão que não sei o quê, o primo que batia em mim quando era criança, o bisavô que me maltratava, e não sei quem, que não sei quem, que não sei quem, e aí pronto. E aí vai as coisas. Carla tá com fome, Carla? Tá com a, tá com a cara de que, pô, preciso comer alguma coisa, mano. Tô com um pouco de sono, pai. Tá com a cara, Fome não. nossa. Tem 25 minutos aí, você já dorme. Os desejos morrem por si mesmos sem luta. O karma chega ao fim. A quietude do eu superior se instala nele. Ah, que bonitinho, né? Ai, um dia a gente vai passar por isso. Olha que bonito. Os desejos morrem por si mesmos sem luta. Você não precisa fazer mais nada. Os desejos vêm e vão embora, você não precisa fazer nada. O karma já não tem mais, acabou. A paz do eu superior se instalou em você. Oh, oh, game over, né? Acabou o videogame. Ah, bye bye. Lindo, né? Um dia chegaremos lá. Deixa eu pegar um pouco de chá aqui que a garganta secou. Vão pensando em perguntas e comentários aí, por favor. Deixa eu ficar, né? Vai. Ah, hoje a Gina trouxe um bolinho que ela mesmo fez, mano. Aí sim a vida muda, né?
Perguntas, comentários até agora sobre o tema? Ô, pai, nesse exemplo que o senhor deu das primeiras reações que a gente possa ter, né? Seja elas positivas ou negativas, como o senhor deu o exemplo, o santo não bateu, né? Isso poderia ser alguma coisa de um espírito reconhecendo o outro espírito na persona atual? Então, pode ser também, pode ser, mas pode ser que a pessoa já tenha uma carga negativa com ela e o teu corpo e teus corpos já percebe e reage. Pode ser Uhum. porque aquela pessoa, às vezes a pessoa não tem nada, às vezes é uma pessoa neutra, mas você não conhece ela e por algum motivo, né? E está inconsciente lá, foi aquilo que eu falei, né? Lembra o seu avô que te dava uns tapas no meio da orelha, mas está lá inconsciente, aí você olha, putz, você não sabe por quê. Ou às vezes lembra aquele lá, o Joãozinho da escola que te batia, te fazia bullying com você, entendeu? Mas está inconsciente. São vários fatores, mas pode ser um ser de outra vida que está ali, né? De outra existência que já teve um conflito. Mas, mas o ensinamento que ele está trazendo não é em função de, é em função de você reconhecer aquela energia, né? Que você tem aquele primeiro impulso reativo, né? E se manter consciente e neutralizar. Neutralizar aquele impulso, ficar neutro e observando, né? É isso. E é Pai, interessante essa fala do senhor hoje, porque essa semana na terapia, a terapeuta falou muito sobre isso, da gente observar como observador e não reagir de pronto a algumas coisas que a gente passa no cotidiano, seja no trânsito, seja ao amanhecer, reações, né? Ela falou que isso é muito importante. Aí tá casando isso com o que o senhor está trazendo hoje. É isso aí. É ô isso pai, aí. deixa eu tirar uma dúvida. A gente, assim, né? Todo esse trabalho de ter conexão com a gente, de criar uma consciência, né? Então a gente já sabe que toda ação pode gerar uma reação, né? A partir do momento que a gente tem um pensamento, seja ele um pensamento ruim, negativo, eu tive o pensamento, a minha consciência me traz que isso é errado, então eu não tenho uma atitude porque eu tenho consciência de que aquilo é errado. Sim, Então eu não gerei uma ação. Mas sim. esse meu pensamento me traz algum karma? Não, não, porque isso é um pensamento que, como é que fala? Isso aí já é o karma, né? Esse pensamento já é o que ele está brotando, entendeu? O que que é o karma? É tudo aquilo que está brotando, que tá em vigor, né? Então, de alguma forma, ele já estava lá, mas a hora que ele veio, você não deu continuidade, zerou, entendeu? É diferente. Ah, que bom. Você olha, vamos pegar um exemplo mais. Você está trabalhando, aí tem aquele colega lá que você não gosta muito, aquela colega, ele vem, né, ainda vem brincando com você, te dá um tapa na orelha de brincadeira. Vamos falar, uma hipótese, né? Aí todo aqueles pensamentos ruins vai em cima, ali você gerou, né? Não é que gerou karma, ali você gerou uma ação, entendeu? Não vamos ficar pensando Uhum. em karma, senão fica Sim, chato, né? sim. Sim, ação, você gerou uma ação, né? A não ser que você percebeu a hora que você foi gerar, você falou, não. Falou, ô irmãozinho, faz mais isso não, de boa. Pá, 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 e zerou, né? Neutralizou. Agora, se você ficou naquele pensamento, "Puta, mas de novo esse cara, vou matar esse cara, essa menina aí, não sei o quê, não sei o quê", entendeu? Aí você está gerando uma ação. E não é uma ação buena, né? Não, sim. Ele também gerou uma ação a partir do momento, ele ou ela, que Ele reagiu. te deu um tapa. Virou um ciclo, né? Então, mas o que que é esse nosso essa nossa escola aqui, né? Essa nossa linda escola aqui. Agora eu vou começar a chamar de escola. Estão me ensinando a chamar de escola. Isso daqui eu vou ver se eu aprendo. É, e todo mundo é aluno, lembra disso. Também tem essa regra, né? Isso foi os ensinamentos que me veio aí uns tempos atrás, né? Todo mundo é aluno. Pode ter estrelinha de general,
pode ter chapéu de faraó, de papa, de bispo, né? Pode ter guia de pai de santo, bonezinho de pai de seja lá o que for, pode ser pastor, não importa, né? É só uma forma de falar, né? Pode ser presidente, é aluno, entendeu? Também é aluno. Então, todo mundo é aluno. Tirou aqueles que realmente estão iluminados, que são maestros iluminados, ou maestras iluminadas, o resto é aluno. Mas como maestros e maestras iluminadas são poucos, né? Então, todo mundo é aluno, né? Então, nessa escola aqui, o que mantém essa escola funcionando? É Os isso. alunos. Não, não são os alunos, mas por que os alunos não saem daqui? Porque não aprendem. Não Então, aprende. cada ação gera uma reação, que por sua vez gera uma ação, que gera uma reação. Então, uma coisa que foi causa, depois já é efeito, que foi efeito se torna causa, e assim se vai, e esse é a roda de Sansara girando, não para de girar. O único jeito da roda parar de girar é você, né, se centrar e começar a desapegar e começar a estar centrado dentro de si mesmo, diminuir os desejos, né? Neutralizando os desejos, aquela coisa toda, né? Iluminou, opa, né? Aí tá, é aquela frasezinha lá, né? E por fim, a quietude do eu superior, pronto. Aí você pode até ficar aqui encarnado de boa, encarnada de boa, mas já não está mais fabricando, não está mais fabricando movimento na roda, entendeu? Eu falo desse jeito meio debochado, brincando, mas isso são verdades profundas. Se você interioriza isso, né? Essas são as verdades profundas. E são esses conhecimentos aí da verdade profunda que eu estou falando de forma debochada, é que é que vai te tirar daqui, vai nos tirar daqui, né? Ou pelo menos sair fora da roda. Se não sai, nem que vá acima, mas pelo menos aqui já não precisa mais voltar para a roda. Opa, já melhorou, né? Já melhorou. Quando toda a ação chega ao fim, quando o corpo está imóvel e a consciência quieta, é alcançado o que os chineses chamam de Wu Wei, que significa não fazer. Isso traz uma paz maravilhosa, pois amarrado a ela está o não desejar e o não aspirar. O buscador ou buscadora, então, chegou perto do fim. Mas até que essa paz esteja completa e permanentemente estabelecida nele ou nela, a busca deve continuar. Não pode parar ainda aí, não. Solte todos os pensamentos negativos, especialmente aqueles que diz respeito aos outros. Pare de condenar e criticar, exceto quando for uma forma necessária de uma obrigação, dever ou posição no mundo, como a de um magistrado. Olha aqui, que importante, né? E muito importante. O que os chineses chamam de voei, né? Que significa o não fazer, né? Isso não quer... esse não fazer também precisa ser muito entendido, né? Muito bem compreendido, né? Não quer, isso não quer dizer que você vai ficar na rede sem fazer nada. Porque você ficar na rede sem fazer nada, você está fazendo alguma coisa, né? Você está ali sem fazer nada e você vai precisar se alimentar, né? Você vai precisar ir no banheiro, banheiro alguém tem que limpar, né? Não existe um nada absoluto, né? Então, esse não fazer é não ação, né? Não ação que eu estou fazendo, né? Ou seja, eu não desejo mais nada e não aspiro mais nada, simplesmente faz as coisas que têm que ser feitas. Por quê? Faz parte da sua existência fazer aquelas coisas, né? Pelo menos é assim que eu entendo, né? E aqui que ele fala, né? Soltar. E mesmo quando ele chegou nesse estágio aí, né? De não aspirar, de não desejar, né? E, mas se a paz não está completa, né? E permanentemente estabelecida, o que é permanentemente estabelecida? Aquela paz inabalável,
Não importa se você entrou em processo de sono, não importa se você levantou, acordou, aquela paz existe dentro de você ali tranquilo, né? É a sensação de paz permanente. Às vezes acontece isso, quando a gente toma um chá, a gente fica 1, 2 dias aí com aquela sensação de paz permanente, né? Mas depois ela não é tão permanente. Ela passa, né? Depois de 1 dia, 2, às vezes 3. Quando dá sorte, uns 3 dias e meio, ainda fica aquela paz, né? Aquela paz profunda. Fala, puta, agora vai ficar permanente. Ficou não, ficou não, passou. E aí a busca continua, né? Não pode parar, né? E não adianta também querer tomar ayahuasca toda hora, né? Vou tomar ayahuasca todo dia. Vai dar ruim. Não é assim que funcionam as coisas. A natureza não funciona desse jeito. Ai, ai. Aqui ele manda soltar os pensamentos negativos e principalmente de criticar os outros. A não ser quando é necessário você estar pontuando, né? Pessoas que exercem cargos de chefias, magistrados, ou que estão na direção de coisas, às vezes você tem que estar pontuando as coisas que estão acontecendo, né? Qualquer pessoa que está em cargo de direção vai ter que pontuar, né? Mas aí já faz parte daquela aprendizado dela também dentro daquela função, né? Não se esforce indevidamente. Deixe que o ego seja passivo às influências intuitivas para que as ações sejam ditadas por elas, né? Sem interferência dele, e não por desejos agressivos e, portanto, se torne livres do karma. Esse é o significado da expressão chinesa Wu-Wei. Wu-Wei, né? Wu-Wei, associada ao ensino do taoísmo, né? Ensino do Tao. Filosofia linda também, né? Muito bonita. Quem se interessa, gosta de ler, né? Pegar algum livro sobre o taoísmo também é interessante. Então, né? O que ele fala para nós aqui? Não se esforçar, deixar o ego seja passivo, mas, ou seja, um ego já guiado pelo eu divino, né? Porque tá aberto às influências intuitivas, né? O que é a intuição? A intuição é o que vem do reino superior, né? Dos níveis superiores da nossa própria consciência, né? E que essas ações, e quando, né, o ego, né? O ego, esse conjunto da mente, do emocional, do corpo, tudo passa a ser orientado por essas intuições, né, por essas direções que vêm dos níveis mais sublimes, mais sutis do nosso próprio ser, aí fica mais fácil a existência, né? E aí já começamos a nos livrar do karma. E aí ele fala que isso que é o que ele entende por essa expressão do voei, né? É parecido com o que eu falei, né? Razoavelmente parecido com aquilo que eu falei. Eu vou ler mais um parágrafo e depois, né, nós vamos ter mais tempo aqui para perguntas e observações, comentários, quer dizer. O homem que está tão desapegado de suas próprias ações também está desapegado, homem ou mulher, né? Desapegado da formação de qualquer karma que possa escurecer seu futuro. Ó. Então, quando você já começa a agir desapegado daquilo que está fazendo, faz porque tem que ser feito, faz porque é necessário, né? E aí, mas isso não importa o que faz, né? Você pode estar é o seu trabalho. Por que você vai trabalhar? Você vai trabalhar porque é necessário trabalhar, né? Porque você está dentro de uma roda, você precisa de dinheiro para se manter, né? Que tem essa energia do dinheiro. E aí vai. Você simplesmente está fazendo, né? E aí né? Você está livre de qualquer, né? De qualquer ação que possa obscurecer seu futuro. É isso. Por hoje paramos por aqui. Está aberto para perguntas e ou comentário referente
ao nosso tema da espiritualidade. Pai, eu posso falar? Por favor. Eu tenho um relato, testemunho, né, sobre esse livro da cura e do desapego, assim. Eu sempre fui muito assim, nos últimos anos, sempre fui muito apegado, assim, principalmente às coisas materiais, né? E daí, várias pessoas, assim, no meu ciclo vinham comentando da limpeza da casa mesmo, né? Na organização, né? E de umas 2 semanas pra cá, eu junto da semana, meu namorado vinha falando e tal, precisa desapegar de umas coisas, e daí nem entrava na cabeça. E daí, de um dia, eu tive um estalo, assim, de mudar a minha própria energia também, né? E daí eu comecei a desapegar de um monte de coisa, assim, né? Eu tinha muita roupa que eu não usava, muita coisa acumulada, e daí eu comecei todos os dias, eu ia lá e tirava um pouco. Todo dia eu ia lá e tirava um pouco. Ia tirando, 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 tirando. Resumindo, eu separei 50% das coisas, assim, que eu tinha em casa, uma grande parte, né? 70% aí eu peguei, fiz doação de roupa, e um pouco que tinha, assim, que estava em boas condições, eu separei para vender na OLX, né? Pra levantar um dinheirinho. E assim foi impressionante esses últimos dias, como isso mudou na minha vida, principalmente no mental, né? Eu percebo tanto no meu trabalho também, né, no meu dia a dia, como tava tão apegado às coisas que não faziam sentido, porque eu tinha muita coisa que eu não usava, tava parada ali há anos, livros que eu ganhei na minha infância, que assim, que eu nunca nem usei, e daí eu acabei doando para igreja, né, dei para minha mãe para me levar para alguns lugares, e assim tá sendo muito bom, assim, sabe? Ter esse outro olhar, né, de desapegar das coisas que não faz parte. E principalmente, assim, acabou reverberando muito no mental, né, nas minhas emoções, né, conforme eu fui desapegando dessas coisas que não tinham mais sentido, a minha cabeça, assim, esses últimos dias, assim, tá tendo outras reflexões, né, porque eu chegava em casa e via no visual, assim, tinha um monte de coisa, parecia uma casa de uma bruxa, assim, antiga, sabe, um monte de coisa que não usava, tava tudo parada, e daí hoje em dia, assim, eu tô sentindo, assim, muita diferença, sabe? Porque coisas que fui desapegando mesmo. Tinha 2 guarda-roupa, um guarda-roupa eu peguei, doei, né? Fiquei só com um e reduzi muito, assim. E daí eu separei, eu falei assim, não, isso daqui eu realmente eu uso no meu dia a dia para trabalho, né? Para sair, e coisas que eu não tinha, doei tudo. Isso aí. A gente inicia os desapegos com as coisas materiais, né? Depois, com o tempo, também a gente vai desapegando de pessoas também. Desapegar não é se afastar, né? Desapegar é estar livre e liberto, né? De pessoas também, de pessoas, de lugares, de tudo, né? Está desapegado. Se aquilo não tiver mais, eu continuo existindo, né? Em paz do mesmo jeito, né? Estou falando eu, cada um de vocês, né? Mas é isso aí, a gente começa se libertando das coisas materiais primeiro, que já dá um alívio, né? Sim, sim. E assim, libertando de coisas para chegar a coisas novas também, né? Isso é muito importante. Tanto que eu estava já num processo aí de meses para comprar um djembe, né? E daí, depois que eu consegui liberar tudo isso, assim, aí consegui levantar um dinheirinho, já comprei meu djembe também, sabe? Eu também sempre fui muito apegado, tipo, eu vou sair para algum lugar, vou para um show, para qualquer, preciso de uma outra companhia, né? Para estar feliz, né? E daí, esse final de semana também consegui ir no showzinho assim sozinho, sabe? Então, vejo assim um reflexo muito bom, né, em cima disso. E vai aos pouquinhos, né, caminhando, assim. Então, só agradeço mesmo pelas aulas, né, pela presença também, pela disponibilidade do senhor aí para ensinar, né, e passar todas essas mensagens. E gratidão. Gratidão, gratidão. Não, estamos juntos, né? Estamos aprendendo junto, né? Quando você está, como é que você fala? Quando você está passando aquilo que você sabe, né? Não é muita coisa, mas já ajuda, né? Você também está aprendendo, né? Está aprendendo e tá girando, né? Está girando tá girando a roda também, né? De uma forma positiva, pelo menos, né? Pelo menos eu acho, né? Ele está girando a roda do lado positivo.
Alegrias, então. Então é isso aí, senhores e senhoras. Até o próximo encontro aí. Muitas alegrias aí. Ah, a Júlia e o Pedrinho, olha lá o Pedrinho ali, ó. Todo aconchegante ali, menino. Alegrias, Pedrinho. É isso aí, presta atenção, assiste os vídeos lá, quando tiver lá no cabeleireiro, não tem nada para assistir, mas liga o som, liga o somzinho lá, fica ouvindo. Barbeiro. Não denou, É barbeiro? Não é cabeleireiro, não, mas é brincadeira. Um abraço, hein? Eu cheguei no finalzinho, acabei de chegar do serviço, a Júlia estava assistindo. Deu para pegar a rabeira do conteúdo. Gratidão. tá certo. Tá bom, alegrias aí, até o próximo encontro, gente. Um abraço, bom fim de semana para vocês aí. Alegrias. Mas é essa benção mais. Allah E o abençoe. sininho, não vai ter? Sininho, pai. Meu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, é que eu tava numa reunião aí antes de fazer o cérebro tá devagar já começou a cansar. Quem que tá falando? Ah, o Davi, o Ravi. Vamos lá. Quem se sentir confortável, 30 segundos de olhinhos fechado. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, nos traga sempre inspirações, insights, vislumbres, que nos mantenham firmes, né, na busca do conhecimento da verdade de nós mesmos e desse universo todo onde nós estamos. Que assim seja, Siena, Namastê, Rausch, Rausch.